Graças a Deus, paz de Jesus a todos, irmãos e irmãs, amém? Peço que fiquem em pé para que a gente possa ler 2 versículos de Eclesiastes, capítulo 12, os 2 últimos versículos, que são o 13 e o 14, para que a gente possa pregar a palavra do Senhor, o Evangelho, com o tema Sabedoria para ser feliz. Eclesiastes, capítulo 12, está na tela. Versículos 13 e 14 dizem: Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Senhor, nós oramos agora, pedir a tua autorização e a tua bênção. A gente prepara o sermão, ora, mas agora está a tua igreja aqui, e é a hora de expor o Evangelho. Sempre é algo muito complexo para nós, seres humanos, mas não para o Senhor. Por isso que o teu Espírito que nos foi dado, mais uma vez nos abençoe, nos usando para que a sua igreja seja abençoada com o seu Evangelho poderoso. No nome de Jesus oramos e te pedimos essa bênção. Amém. Podem sentar. Graças a Deus por mais um sábado que Ele nos concede de podermos vir adorar o seu santo nome. Este é o meu último sermão como pastor dessa igreja. E então foi uma luta durante a semana, porque afinal de contas é uma pregação com essa característica. E no final acabou prevalecendo esse texto do livro de Eclesiastes, que eu fiquei bastante calmo e entendi que seria a melhor forma de eu me despedir da igreja nesse período, daqui de Vila Medeiros, com essa palavra de Eclesiastes, que é um dos livros de sabedoria da Bíblia. Os livros de sabedoria da Bíblia, que são catalogados pelos teólogos, como o livro de Salmos, o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares e alguns outros trechos da Bíblia, que tem essas mesmas características. São livros selecionados pelo Espírito Santo para ensinar os servos de Deus, as servas de Deus a viverem bem, se darem bem na vida. E a gente vai começar então com 3 perguntas. Como você mede o sucesso? Como você mede o sucesso? Segunda pergunta, vale a pena viver? Terceira pergunta, a vida é importante? Tem gente que diz que só vale a pena viver se a vida tiver qualidade. Você já ouviu de várias pessoas. Se não tiver qualidade, não vale a pena viver. Já ouvi de forma contundente por pessoas. Essa visão, ou nessa visão, o valor da vida está apenas no sucesso, ou naquilo que a pessoa entende que seja qualidade de vida. Ninguém é conscientemente contra o sucesso. Todavia, o sucesso depende muito da forma como olhamos para ele, evidentemente. Vamos então conversar sobre esse assunto usando a sabedoria bíblica do livro de Eclesiastes. Olhem só, se o livro de Provérbios foi escrito para ensinar como alcançar o sucesso, o livro de Eclesiastes foi escrito para ensinar como se manter esse sucesso de forma que agrade a Deus. Provérbio ensina como conquistar o sucesso de maneira que agrade a Deus. Eclesiastes, como manter esse sucesso de forma que agrade a Deus. Então, o livro de Provérbios é para quem ainda quer. Leia o livro de Provérbios, ter sucesso. Se você já alcançou o seu grande objetivo na vida, leia o livro de Eclesiastes. Se você já está satisfeito com a vida, se para você tudo já correu bem, Eclesiastes. Se você ainda está insatisfeito, quer conquistar ainda o seu grande sonho, leia Provérbios. Eclesiastes sobeja a sabedoria para quem já conseguiu, para quem já se estabilizou, para quem pelo menos já pôs a mão naquilo que sempre quis, mas descobriu que só conquistar, só ter aquilo que você tem na mão,
não é suficiente. É preciso ter sabedoria para lidar com aquilo que você acabou de receber ou que conquistou. Porque uma hora, a gente consegue o nosso objetivo. Uma hora a gente chega lá. Uma hora a gente se dá bem. A vida não é apenas derrota. Uma hora a gente conquista algo que a gente sempre quis. Às vezes demora, mas a gente consegue. Então, quem já conquistou ou quem está próximo a conquistar, tem o dever de ler esse texto sagrado, pois é nele que Deus oferece sabedoria para que você não desperdice nem transforme aquilo que é bom em algo que venha lhe causar muitas dores. Achei que esse tema seria importante para eu deixar aqui despedida para vocês. Vamos lá, então. O tom do livro de Eclesiastes é um tom muito sério. O conteúdo desse livro, sinceramente, quem lê a primeira vez e lê com atenção, e está acostumado a ler outros livros, eu acho que é difícil escapar da impressão de que está lendo um conteúdo carregado de ceticismo, de pessimismo. Dá a impressão de que o autor do livro de Eclesiastes não é o que a gente pensa que é. Parece um filósofo frustrado, decepcionado e até angustiado, como, por exemplo, Sartre ou, quem sabe, Nietzsche. Porque tudo em Eclesiastes é vaidade, gente. Nada escapa. Do começo ao fim, faz uma análise da vida e diz que tudo é vaidade. Não sobra nada, não sobra um elogio para nada. Um livro que tem a proposta de ensinar como manter o sucesso, pessimista. Como assim? Mas é isso mesmo. É um aparente, mas contundente pessimismo, se é que você me entende. Vamos ver se a gente consegue compreender isso. Qual é a mensagem do livro de Eclesiastes? Eclesiastes tem 12 capítulos, só que o começo é muito pequenininho e o fim do livro também é bem pequenininho. E a grande parte do livro, o bloco do meio, é uma espécie de um monólogo de alguém que é identificado como pregador. É o único nome que a gente tem desse escritor de Eclesiastes. Ele se identifica como o pregador. A maioria dos escritores dizem que é Salomão, por causa do versículo 1, do primeiro versículo que diz: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Aí analisa os filhos de Davi e os teólogos entendem que o único que teria a capacidade de escrever um conteúdo tão brilhante seria Salomão. Então, por isso que se atribui a Salomão o livro de Eclesiastes. E o que afinal esse pregador diz? Ele afirma que tudo é vaidade. E o que é vaidade? Aí ele começa a descrever o que seria vaidade. Por exemplo, as coisas óbvias são vaidades. As coisas mais comuns qualquer pessoa entende. Qualquer pessoa percebe na vida. Qualquer pessoa olha, observa e compreende. Essas coisas óbvias, ele diz, é vaidade. A mensagem que sobra no livro é sobre isso. Vejam, por exemplo, no versículo 2 do capítulo 1, Eclesiastes 1, versículo 2, onde ele afirma que tudo é vaidade. Tá? Vaidade, nessa tradução aí que está na tela, é inutilidade. Tudo é uma grande inutilidade. E no final, nessa tradução ótima, que está na tela, diz, nada faz sentido. Você percebe por que milhões de pessoas, elas, angustiadas, elas dizem que nada faz sentido e estão procurando sentido da vida, ou a famosa razão de viver? Olha aí o pregador aí. Ele está dizendo que nada faz sentido, que tudo é uma inutilidade. Tudo é uma inutilidade para ele. Então, vaidade em Eclesiastes significa inútil, significa fútil, significa sem valor.
É isso que ele continua afirmando, por exemplo, no versículo 14 aí do capítulo 1. Versículo 14. Se você for lá para o capítulo 12, versículo 8, a mesma coisa. Ele continua dizendo que tudo é inútil, tudo debaixo do sol, tudo. O que é que vocês conhecem debaixo do sol? De tudo que vocês entendem da vida. Ele está dizendo que tudo é como correr atrás do vento. Tente correr atrás do vento. Qual a utilidade de correr atrás do vento? É uma inutilidade. Então ele pega tudo que existe na vida e diz que é como correr atrás do vento, é uma inutilidade. Não faz sentido. Nos 12 capítulos, as palavras inútil ou inutilidade aparecem 28 vezes. 28 vezes. Expressa a ideia de irreal, de efêmero, de fútil, de temporário, de transitório, de passageiro. Que é para ninguém colocar valor eterno, perene, duradouro em tudo que se vê debaixo do sol. Ele arrasa com tudo que você conhece, com tudo que você já experimentou. Ele põe tudo no chão. Um livro inspirado, gente. Um livro está na Bíblia, no meio da Bíblia. Tem muita gente que não entende, às vezes, o mínimo da vida. Não porque seja ignorante, é porque talvez precise de uma iluminação que está na Bíblia. A Bíblia explica tudo, gente. E esse livro é muito importante para a gente compreender a vida. Para a gente não se perder, não perder o nosso tempo, sermos mais produtivos. É preciso ter sabedoria. Tem gente que está procurando ser feliz, mas ser feliz não é um toque de mágica. É preciso sabedoria para ser feliz. Trata-se aqui, quando ele diz que tudo é fútil, temporário, trata-se de algo que desvanece rápido. Aquilo que talvez você mais estime, aquilo que você mais sonhe, que você lute para conseguir, o autor de Eclesiastes está dizendo que é algo que desvanece rápido. Você pôs tanta força ali, você pôs tanta confiança, tanta energia, tanta inteligência, tantos anos da sua vida, e o pregador vem e diz assim, olha, isso vai passar rápido, como uma fumaça, uma nuvem, uma miragem. Quando você presta atenção, aquilo se desvaneceu, aquilo derreteu. Na linguagem da filosofia de hoje, é líquido aquilo que você considera tão sólido. E o que ele quer dizer com tudo, que é o que ele chama de futilidade? Tudo. Tudo mesmo. Ele quer dizer tudo que existe debaixo do sol. Qual a percepção que você tem das coisas? O que é que você tem de conhecimento aí que você sabe sobre o que existe na vida? Ele está falando disso. Até as coisas mais básicas, gente. Até as coisas mais básicas, como os sonhos, por exemplo. Quem não tem sonhos? Se você não tem sonho, você já morre amanhã, sinceramente. Mas até os sonhos, para o pregador aqui, é uma inutilidade. Eu conquistei os meus sonhos. A família vibra. Mas aqui em Eclesiastes, ele não acha graça nenhuma nisso. O pregador de Eclesiastes é um sem graça, gente. Como entender isso? Por exemplo, 5:7 de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 7. Ele diz que os sonhos, as palavras, a aflição, o riso, os espinhos, tudo é inútil. Olha aí. Veja a tela aí. Conversas inúteis, sonhos. 6:9, 7:6. Ele vai dizendo que riso, sonhos, tudo é inútil. E ele vai seguindo. Nesse ponto, quem não conhece a mensagem completa da Bíblia, quem não conhece as Escrituras, pelo menos o básico da Bíblia, e lê Eclesiastes sozinho, ou lê apenas Eclesiastes na Bíblia, pode até pensar que está lendo algum trecho de livros de pensamento budista. Porque o budismo vê quase tudo da nossa realidade, daquilo que é real na vida, como um mal. Ele vê a matéria como um mal. O budismo é uma filosofia, nesse aspecto, bastante pessimista. Eles usam a palavra ilusão, isso tudo é ilusão. E incentivam as pessoas a buscar
o momento da iluminação, que seria a completa negação da matéria, da realidade. Então você é iluminado. Isso na doutrina budista, na filosofia budista. Mas Eclesiastes não tem nada a ver com budismo. Eclesiastes não tem nada a ver com heresias. Eclesiastes é um livro da Bíblia, sagrada, inspirada pelo Espírito Santo. E a pregação do pregador de Eclesiastes é profunda, é sábia e é divina, e é preciso entendê-la espiritualmente, porque as coisas espirituais se entendem espiritualmente. De fato, nós mesmos sabemos, por experiência, que há muitas coisas claramente vãs na vida, né? Nós sabemos, pela nossa própria experiência, que há coisas sem substância mesmo, há coisas sem sentido, há coisas que não têm valor, mas elas são reais, elas existem. Mas elas não têm objetivo ou algum benefício bom, mas elas existem. Nesse sentido, elas são vaidade, elas são inutilidade. Por exemplo, as coisas reconhecidamente más, como injustiça. Quem é que gosta de injustiça? Mas elas existem em todos os lugares, em todos os países, em todas as vilas, em todas as famílias, em todos os lugares. Aonde existiu o ser humano, depois da queda, haverá injustiça. Isso você pode ver no capítulo 8, versículo 10. E no versículo 14 desse mesmo capítulo 8. Você vai ver que o escritor de Eclesiastes mostra, vocês podem acompanhar na tela, que claramente as injustiças são inúteis, mas elas são reais, mas elas são vaidade. Se você ler o livro de Jó, no capítulo 21 de Jó, que também é um livro considerado livro de sabedoria, no capítulo 21, dos versículos 7 a 13, você vai ver que Jó também tem a mesma visão. As injustiças existem, são reais, mas elas são inúteis, elas não servem para nada. Elas não constroem nada de bom. Isso para você é normal, você aceita de boa. Mas quando ele diz que as coisas boas são inúteis, e aí, como é que fica? Aí complica um pouco o entendimento. Então, que as injustiças são reprováveis e inúteis é óbvio. Então, as coisas óbvias em Eclesiastes são vaidades, são inúteis, as óbvias, como a injustiça. Mas ele diz também que as coisas que não são óbvias, as coisas que podem ser questionadas, as coisas que podem ser criticadas, as coisas que podem ser absorvidas, entendidas e são dignas de opiniões, de pontos de vista, também são inúteis. Elas não são más em si, elas são importantes. Tanto que elas merecem ser questionadas, porque elas são reais, elas fazem parte da vivência. Mas ele diz que elas são vaidade. Por exemplo, o prazer. O prazer é extremamente real. Ninguém vive sem o prazer, gente. Há de se ter prazer para viver. Não tem como tocar vidas sem que haja prazer para viver. Mas o pregador de Eclesiastes é muito severo com prazer. Olha o capítulo 2, o versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Ele diz: disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso é inutilidade. Ele não está falando só de prazer pecaminoso, mas ele está falando de prazer. Ele está dizendo, goza o prazer. O que é que te dá prazer? Viagem, estudo, sucesso no trabalho, dinheiro, diversão, sua esposa, seus filhos, seu marido, seus netos. O que mais você curte? E se você ler o capítulo 2 até o versículo 11, gente, ele vai fundo, ele reduz o prazer a nada. Ele diz que todo o prazer, com a sua gama de diversidade, é uma ilusão. Tá? E, sobretudo, que ele dá ênfase é o prazer egoísta, né? Que o Novo Testamento bate pesado também.
Se você for procurar Jesus falando em Lucas, capítulo 8, versículo 14, contando uma parábola da semeadura, ele diz que a semente caiu entre espinhos, e esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Então ele diz aqui, Jesus, que os deleites da vida sufocam a melhor coisa da vida, que é a semeadura, a semente semeada no teu coração. O próprio Jesus admite que a vida é deleite, faz parte da vida o deleite. Mas o próprio Jesus diz que, dependendo do deleite, o deleite sufoca. O deleite sufoca. Por isso que é preciso sabedoria para ser feliz. Porque um dos momentos deleitosos é uma das expressões de felicidade. Dizer, poxa, agora está indo bem para mim, nós estamos muito bem, nossa família agora está indo bem. Agora sim. E aí é um momento de deleite. Entendeu? Aí vem o Novo Testamento e diz assim, depende do deleite, depende de como você entende o deleite. Ele pode sufocar, o deleite também pode sufocar. Fiquem tranquilos que no final vai dar tudo certo nessa pregação. Tá? É que o pregador é assim, eu não posso ser infiel a ele, né? Eu não posso dar jeitinho aqui no Eclesiastes, aqui no pregador. Ele é inspirado pelo Espírito Santo, ele sabe o que ele está fazendo. Tá? Acontece o seguinte, irmãos, se somos mais motivados e abertos a satisfazer os nossos desejos, passaremos a acreditar neles como verdade suprema, mesmo que o deleite seja bom. Se para você o deleite, o prazer, é o auge da vida, é o auge das coisas mais significativas, você pode tomar o deleite como um valor supremo, como um valor absoluto. E a vida já mostrou para nós que a gente não vive sempre em deleite. Você pode se tornar um dependente de deleite. E pode virar uma dependência química mesmo, até, porque o corpo absorve, somatiza. Entendeu? E aí você fica pensando que a vida é só festa, é só alegria. E não vai ter sabedoria para lidar com a realidade da vida. O pregador está tocando nesses pontos que muitos passam de largo. O prazer e o bem-estar físico, sendo aceitáveis socialmente como um bem supremo, leva o ser humano à inércia e ao hedonismo. Se o prazer for assimilado por você como um bem supremo, você vai se tornar uma pessoa hedonista. Você vai se tornar improdutivo, porque você vai viver simplesmente para buscar prazer. Então o pregador ele não é sinceramente uma espécie de desmancha-prazer, mas na verdade aqui ele está sendo uma rocha resistente contra o prazer egoísta, contra o prazer hedonista, contra o prazer que tem a ousadia de se autoproclamar como supremo. Nesse sentido, se por sermos modernos temos dificuldade de denunciar o prazer egoísta, o pregador de Eclesiastes não tem esse problema. Se a gente quer ser sempre politicamente correto, o pregador não tem esse problema. Ele denuncia mesmo. Ele diz assim, ó, eu vou ler aqui o 2, capítulo 2, Natália, versículo 10 e 11. Ó, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Veja como ele está colocando tudo aqui. Ó. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era inutilidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Você trabalha, conquista, agora você vai desfrutar. Aí ele, no caso, ele fez tudo isso. Pensem num cara de sucesso, que provavelmente é Salomão. Você não pode dizer que esse cara era uma pessoa que não tinha competência. Ele tinha muita competência, muita sabedoria. E aí ele conquistou tudo que nós gostaríamos de ter. E depois que ele conquistou, ele não está teorizando, ele diz assim, isso é uma inutilidade. Você pensar que esse cara está doido. Não é doido. É um pregador muito sério. Então, essas coisas boas,
os prazeres, as conquistas, ele diz que é uma inutilidade. Ele já disse que as coisas óbvias, como a injustiça, assassinato, corrupção, é uma inutilidade. Mas também as coisas boas, as conquistas, os sonhos, ele também diz que é uma inutilidade. Tá? Outra coisa que ele diz que é uma inutilidade, a popularidade ou a aprovação pública. Tem gente que vive atrás disso. Se não receber elogio, se não receber reconhecimento, se não for aplaudido no final, pronto, aí não prestou o trabalho, não foi um bom pastorado. Se vocês não me aplaudirem, eu vou ficar magoado. Ele está dizendo aqui que o pastor, qualquer líder, que confia na popularidade, que confia na famosa opinião pública, o pregador alveja essa gente aqui. Gente preocupado com o que vão pensar de mim. A opinião pública sobre as pessoas públicas são constantemente favoráveis e desfavoráveis, irmãos. Uma hora você é popular, outra hora você não é mais. Talvez o pregador estivesse vendo o desgaste da linhagem de poder em Israel. Em primeira instância, talvez fosse isso. As rebeliões que havia em Israel, a corrupção no poder de Israel, as traições, as divisões. Talvez ele percebesse isso. Uma hora um rei é popular, outra hora ele já não é mais. Uma hora ele está em cena, outra hora ele sai de cena. Outro vai assumir o seu lugar. E você tem que aprender a vestir pijama. A gente tem que aprender a sair de cena. A gente é agora e depois a gente não é mais. Outro será no seu lugar. Eu nem diria no seu lugar, que aquele lugar não é seu. Você esteve e já não está. O pregador veja isso. Porque a lição que ele deixa para nós é muito clara. Essa popularidade, você pode ver no capítulo 4, dos versículos 13 a 16, quando ele critica a opinião pública, né? Ou quem a busca. Né? A lição que ele deixa para a gente é clara. O público é volúvel. Diga, o público é volúvel. Isso é uma verdade, está aqui na Bíblia. Você pode checar aí no capítulo 4, versículos 13 a 16. O público é volúvel e, por isso, a pessoa pública não deve supervalorizar nem buscar seu afeto como algo supremo, essencial. Se vocês quiserem sofrer, tentem garantir a vida inteira uma popularidade. É impossível. E o pregador disse que isso é inútil. É correr atrás do vento. Porque, no fim, esse afeto, segundo o pregador, é inútil. É inútil. Para que ele serve? Para que serve a popularidade? Apenas para tornar uma pessoa vaidosa. Porque você já é o que você é. Você não depende em si para ser o que Deus quer que você seja, de popularidade. Você precisa da ajuda mútua dos irmãos, de apoio. Você já é. Deus fez você como você é, e é Ele que está transformando você de glória em glória para ser segundo a imagem de Jesus. É muito sério o que o pregador está falando. No fim, gente, o público muda de ideia. Vamos entender isso aqui, ó. No fim, o público muda de ideia. No fim, você vai morrer, e eu também. No fim, nós vamos ser colocados num caixão de madeira. O pregador é cirúrgico. Ele diz assim, olha, você vai e o público fica. Gostando de outro. Fazendo rodinha no outro. E você foi. Acabou. Vai virar uma lápide. A popularidade é algo transitório. Ninguém tem o público nas mãos por tanto tempo. Miserável do homem ou da mulher que pensa que tem o público nas mãos.
logo se descobre quem está nas mãos de quem. E o livro de Eclesiastes mostra isso, eu acho isso magnífico. Outra coisa que ele diz que é vaidade. Agora, vamos lá. As coisas boas. Agora, direto, ele diz que as coisas boas são vaidade. Não são mais as coisas óbvias, as injustiças, não são mais as coisas transitórias, as coisas questionáveis, não é mais a popularidade. Agora ele diz que as coisas boas também são inúteis. É impressionante, nem as coisas boas escapam do olhar crítico do pregador. Por exemplo, a adolescência. Quem é adolescente aqui? Levante a mão. Olha aí. Gostei. Ela disse que ela é adolescente lá. Que bom. Então, ó, a irmã que é adolescente aí, ó, o pregador está dizendo que a adolescência é uma inutilidade. Agora os cabecinha branca estão comemorando, né? Quer ver? Vamos ver 11:10, capítulo 11, versículo 10. E quem é aí jovem? Levante a mão. Pois é, ele diz que a juventude também é uma inutilidade. Vamos ver aí, ó. Vamos ler esse texto, ó. Vamos todos juntos ler, ó. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento de seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Passa rápido como o vento. Passa, né, Diácono Natanael? Passa rápido. Quem gosta de trabalhar? Levante a mão aí. É inútil. É inútil. É inútil. Olha só, tanto o trabalho como a prosperidade que o trabalho traz, aqui no livro de Eclesiastes é considerado como inutilidade. Natália, vamos para 1 versículo 3, por favor. 1 versículo 3, ele diz também que o trabalho é inútil com todos os seus resultados. Ó. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Ele vai na sequência do texto, ele vai dizer que nada. Ele vai argumentar no rumo da inutilidade. Claro, nós estamos aqui no livro de Eclesiastes. Você já pode estar pensando em outro texto da Bíblia que diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas no final do sermão a gente junta isso aí. Tá? Mas aqui no livro de Eclesiastes ele diz que é inútil o trabalho e o resultado que ele produz, né? E aí, se vocês lerem do capítulo 2, do versículo 4 ao 11, em casa, capítulo 2, 4 ao 11, aí você vai ver que ele vai considerar mesmo tudo como uma inutilidade, tudo que a gente produz. Né? Para esse pregador, a realização do trabalho é tão passageira como a imagem da televisão que muda a milésimos de segundos, com milhares de cenas. E ele diz que tudo muda, nada para do trabalho. Nada do seu trabalho vira algo concreto, cristalino, nada. Ele diz que tudo, o resultado do seu trabalho é frágil, é perecível. Alguém vai pegar, alguém vai levar, vai diluir. Tá? Dinheiro vem, dinheiro vai, irmãos. E nesse vai e vem, o espírito do homem se aflige. Quer ver? 2,17. Olha que interessante esse texto. Você ganha dinheiro, investe, compra, vende, gasta. É um vai e vem sem fim. E olha o que é que o pregador diz que esse vai e vem causa nos seres humanos. Por isso, desprezei a vida. Olha que texto forte. Pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. O homem afligido é a imagem da inutilidade. Pessoas que conquistaram muitas coisas, e quando você vai... Eu visitei um pastor aqui nosso, da nossa igreja, me convidou para fazer um convite a uma pessoa, uma mulher muito rica. Ele achou que eu podia conversar com ela.
E aí me convidou, eu fui lá, num bairro rico de São Paulo, no 22º andar, na cobertura. Sinceramente, irmãos, um negócio espetacular. Eu tenho um defeito, eu gosto das coisas boas rapidinho, entendeu? Então, eu achei aquele negócio maravilhoso demais. Eu logo esqueci para não pecar, né, porque né, é areia demais para mim. E o helicóptero dela pousava lá. É aquele tipo de pessoa que almoça em Paris e janta em Manaus. Ela não tem esse problema. Ela dá um estalo e o garçom particular dela está sempre ali. Mas ali daquele 22º andar, por 3 vezes ela tentou se jogar. O pregador viu essas coisas. Não que o dinheiro em si seja ruim, como diz a Bíblia, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aflige o homem nesse vai e vem. Ao conversar com ela, eu entendi. Ela tem muito dinheiro, mas a luta dela para ter, conquistar e manter é imensa. Ela lida com grandes homens. Negócios complexos demais. São dezenas, centenas de pessoas que ela tem que pagar o salário todo mês. Ela não dorme, ela tem vidros e vidros de remédios. Ela é um objeto do mundo. E o pregador viu isso, viu essa aflição, né? Porque todo o trabalho é resultado disso, né? Dependendo do trabalho, se a pessoa não tiver sabedoria, vai se afligir. Porque nascem da inveja dos outros, diz o capítulo 4, versículo 4, diz que grande parte do dinheiro que circula no mundo e que chega na mão das pessoas, esse capítulo 4, versículo 4, diz que esse recurso, na maioria das vezes, nasce da inveja dos outros. Né? E quando você tem, os outros vão invejar e você vira um alvo. É muito complicado. Se você não tiver a sabedoria de Deus e o Deus da sabedoria, você adoece. Você vai ser afligido pelos outros, pelo sistema. Né? E levado e conduzido a usar de toda essa estrutura que você conquistou para também fazer parte do mesmo esquema. É muito difícil. Por isso que tem que ter sabedoria para ser feliz. E porque quase tudo que acumulamos será usufruído pelos outros. Capítulo 2, versículo 18 a 23, o irmão aqui, pregador, diz que tudo que você conquistou é os outros que vão usufruir. Você que conquistou, se você não tiver sabedoria, você vai ter aflição. E ainda você vai embora depois, e aí o outro é que vai fazer festa com aquilo que você... Leia aí o texto da palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Seus netinhos estão só esperando. Pense você que ele vai se esforçar para trabalhar que nem você. Você está equivocado, meu amigo. Ele está só esperando. E é eles que vão usufruir. Diz aí os outros. Né? Nesse sentido, o amor ao dinheiro é vaidade. 5:10. No 5:10 de Eclesiastes, ele diz que é inutilidade o amor ao dinheiro. Jesus vai dizer isso no Novo Testamento. Né? Às vezes, não há família nem para deixar, gente, o que a gente ganha. Né? Isso está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8, e no capítulo 6, do versículo de 1 a 9. Vocês podem ir checando aí na tela. Diz que não há nem família para deixar, e às vezes não há tempo, e às vezes não há saúde para você desfrutar. Eu conheci um irmão da nossa igreja, trabalhou muito, gente. E aí, quando ele se aposentou, aí veio a doença. Ele não pôde desfrutar até hoje de nada, de tudo que ele ganhou durante a vida dele. E é um homem bom. Mas a vida, o melhor da vida dele, ele ficou ganhando dinheiro. Aí aposentou, aí aconteceu um problema de saúde, e até hoje ele depende dos outros para caminhar. Mas as netas dele, os outros, estão desfrutando. O pregador viu isso, que às vezes a gente não vê. E a vida, gente? O que o pregador acha da vida? Também é inutilidade. Olha, ele está dizendo que a vida é inutilidade. 4, 1 e 2. Vamos ver, capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha aí na tela. De novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores,
e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os... Leia você menor, deixa você ler, por favor, leia aí, fique à vontade. Leia o versículo, vamos lá. Ó. Por isso... Eita, não é possível. Ainda tem que viver. É melhor. Ele está dizendo assim, olha, felizes os que estão no cemitério. Nós ainda temos que viver, é o peso da palavra do pregador. Você não esperava uma pregação dia de sábado, você vem para ser animado, não ficar assim, né? Calma, no final vai dar tudo certo. Isso é evangelho, gente. Esse irmão aqui está fazendo uma reflexão profunda sobre a vida debaixo do sol, que nós não paramos para refletir. A gente vai vivendo, e não presta atenção como é que é a vida. Aí o Espírito Santo inspirou ele para fazer uma observação profunda sobre a vida. E escreveu. E o futuro, gente? O meu futuro. A gente luta tanto pelo futuro. 11, 7, 8. Também o futuro é inútil. Tá? Vamos ver, 11, 7 e 8. Por isso, a luz é agradável. É bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Aproveite, viva toda a vida, mas te prepara porque o que está por vir não faz sentido, é vaidade, é inutilidade. Já dá para sabermos que quando o pregador diz que tudo é vaidade, é tudo que ele está falando. Passado, presente, futuro. Ele encerra seu monólogo dizendo isso, tudo é vaidade. O capítulo 12 é o último capítulo, no versículo 8, é a última vez que ele cita a vaidade. Ele encerra a parte que ele fica conversando só com ele, inspirado pelo Espírito Santo. 12, 8, ele encerra dizendo que tudo é inutilidade. Por quê, gente? Para a gente concluir esse sermão. Por que tudo é vaidade? Qual a razão de um texto como esse na Bíblia? Se nesse texto tudo é inútil, a única coisa que não é inútil no texto é o texto mesmo, que é extremamente útil. E esse texto útil diz que tudo é inútil. Por quê? Qual a utilidade desse texto que diz que tudo é inútil? Afinal, por que tudo é vaidade? Ele dá uma pista, gente, para a gente entender esse texto, desde o início. Quer ver? Vamos lá, Natália, agora põe na tela, capítulo 1, versículo 11. Aí ele vai explicar por que ele diz que tudo é vaidade. Vamos tentar entender isso agora no final desse sermão. Isso vai ser muito importante para a sua vida, espero que seja. Gostaria de que o Espírito Santo me ajudasse a deixar isso no teu coração, para que você possa aplicar na sua vida. Olha só, gente, já não há lembrança das coisas que precederam. Pegue um livro de história. Se você não for ler, ele não vai vir à sua lembrança. Se vocês entrarem numa sala, que agora a igreja já não alugou, não está mais alugado pela igreja, mas quando o seminário funcionava aqui, bem nessa esquina daqui, como é que é o nome da rua, pastor Hermes? Sara de Medeiros. Então, para entrar para a sala de aula lá, tinha várias fotos de ex-presidentes da nossa igreja. E dando uma aula lá para o seminarista, eu perguntei para eles, né, se eles conheciam alguém daqueles pastores lá. Aí eu permiti que eles saíssem da sala e olhassem. Eles não conheciam nenhum deles. Eu perguntei, o que vocês sentem por eles? Eu quero que vocês sejam honestos. Nada. Os homens foram presidente da igreja. Esse texto está dizendo assim, já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Para a geração passada, aquilo que eles viveram faz sentido, mas não para a nossa. E para a geração que virá, dos nossos filhos, aquilo que para nós faz sentido, nada fará para eles. E muita gente não entende, quer que eles sejam igual a nós. Nós queremos que os adolescentes sejam igual a nós, sessentões. Mas a Bíblia está dizendo que para eles não faz sentido.
Eles não lembram, eles não viveram, eles não sabem o significado daquilo. O que nós temos que colocar neles são os valores eternos. Olha só, gente, o homem será esquecido independentemente do que tenha feito, do que ele seja, do que ele faça. A Bíblia está dizendo que você será esquecido. O trabalho que não foi notado no passado, menos será no futuro. O trabalho que será feito no futuro também será esquecido. O pregador olha para as gerações não nascidas e prevê a vida e a morte dessas pessoas que ainda nem nasceram. Ele vê o desaparecimento das gerações que ainda nem vieram a existir. Impressionante isso aqui. E ele contempla gerações ainda mais além dessas próximas que ainda virão. É um texto profundo demais. Ele vê o tempo devorando, ele vê o tempo engolindo as pessoas sem deixar qualquer vestígio de sua existência. Ele vê que todos têm o mesmo destino, o esquecimento. Vamos ver 2, para vocês lerem em casa, 13 aos 16 do capítulo 2, ele diz que todos serão esquecidos. Todos. Parece que o pregador revela agora a verdadeira culpada de ele ver tudo como inútil. Tem uma culpada, no feminino. Essa é a base do texto de Eclesiastes. Tem uma culpada de ele, o pregador, ver tudo como fútil, e é ela que está por trás de toda essa inutilidade, a morte. A morte. No fim, ninguém será lembrado porque todos morrem, com exceção dos últimos que serão transformados na volta de Jesus. Mas aí é porque Jesus que vai transformá-los para eles não morrerem. Fora isso... Mas não é por isso, por causa da morte, que o pregador não vê nada de bom na sabedoria. Afinal, ele já disse que a sabedoria é melhor que a insensatez. Conquanto tudo seja vaidade, ele vê que sabedoria é melhor do que ser insensato, ser sábio. Então, tem a sua utilidade. Ainda que seja para saber que tudo vai ser esquecido. É preciso ter sabedoria para conhecer essas coisas. Entender esses mistérios. Sábios e tolos serão todos esquecidos porque morrerão. Agora, gente, o que é pior? Pô, ainda tem pior, pastor Lima? Pois é. Terão o mesmo destino que os animais. Na verdade, eu pensei, será que eu mostro esse texto? Vamos mostrar. 3, 18 a 20. Esse nós vamos ler. Esse aqui é para deixar a gente bem real, para depois eu concluir agora com a parte boa. Tá? Olha só. Também pensei, olha o que ele pensou. Deus prova os homens para que vejam que são como? Eita! Ai, ai, ai. Continua aí, vamos ver. O destino do homem é o quê? Eita! O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um também, todos têm o mesmo. O homem não tem vantagem alguma sobre nada faz sentido. Agora nos igualou. Isso, olha, quando você morre, você enterrou o cachorrinho, seu cachorrinho de estimação, por exemplo, você vai para a mesma terra que ele. Tudo bem. Então, para a gente concluir, então, por que tudo isso, gente? Por que chegamos a ir para o mesmo lugar que o animalzinho? Porque Deus criou tudo. Entenda agora essa parte final. Deus criou tudo, o homem arruinou tudo, e Deus tem de recriar tudo. Tem que arrumar tudo. Tem que virar essa história toda. Nesse sentido, Eclesiastes é um tratado devastador sobre as consequências da queda do homem. Não brinque com o pecado. O pecado causou tudo isso que a gente está acabando de expor aqui.
É por isso que o pregador viu a vida como ela é. A vida debaixo, a expressão debaixo do sol, porque tem o além-sol. Mas debaixo do sol a vida é isso. Não se iluda. Nós vamos ser enterrados na mesma terra que o gatinho. Se o fato do pregador revelar a face negativa da vida, aliás, só o fato dele mostrar isso já mostra que o livro é relevante. Só a Bíblia tem coragem, audácia, autoridade para dizer essas coisas para a gente. Se um filósofo for dizer isso, você vai ler outro filósofo. Você vai falar mal daquele filósofo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo para você isso. Que a vida, por causa do pecado, ela é assim. E se isso é verdade, é relevante. É importante saber. Afinal, é muito mais fácil confiarmos em alguém que já passou e fala para nós o que passou, como o escritor, que experimentou de tudo e nos explica o que é a vida. A criação, gente, nunca é suprema. Diga essa frase. A criação nunca é suprema. Quem é o supremo, gente? É o Criador. Tá? A criação é fútil, passageira, como a onda do mar. Pois a morte, resultado da queda, tira todo o sentido da vida, frustra nossos planos e destrói nossas esperanças. E aí eu concluo com uma pergunta. Como responder a isso? Né? Como devemos reagir a tudo isso? Aí o pregador nos mostra o caminho no final, nos últimos versículos, né? Que ele mostra toda essa tensão que ele tem, ele, o pregador, com a vida, né? Por causa da queda. E aí ele faz algo interessante. Tá? Ele revela no final do livro, tá? Que ele aprendeu, tá? O que para muitos de nós é impossível, mas o Espírito Santo quer também nos ajudar a aprender. Vamos ver o capítulo 1, versículo 14 na tela, por favor. Tá? Depois que ele passou por essa aflição aí, ó, depois que ele foi afligido por tudo e considerou inútil, aí ele revela no final que existe uma vida que jorra além sol e que contamina a vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol é tudo inútil, mas ela pode se tornar útil se ela for influenciada pela vida que jorra do além-sol. E é isso que ele vai revelar. Tá? A vida do sol, debaixo do sol, é terrena, mundana, carnal, se ela for a parte de Deus. Tudo é uma inutilidade se a vida for apartada de Deus. Se você tentar viver descartando Deus, deslocando Deus, desfocando Deus, sabe? Tirando Deus da sua vida. É exatamente isso que eu acabei de descrever para vocês. Tá? Quem quiser encontrar coisa boa e perene nesse mundo, continue correndo atrás, vai estar correndo atrás do vento. Terá sempre os seus ouvidos incomodados pelo pregador de Eclesiastes que diz, tudo é vaidade, tudo é inutilidade. Tá? Ele sempre mostrará a natureza vil do mundo, ainda que Deus tenha posto a eternidade dentro de nós. Esse é um texto importante de Eclesiastes 3, versículo 11. 3, versículo 11. 3, versículo 11. Que diz que Deus pôs a eternidade dentro de nós. Então, na tradução mais próxima do hebraico, é essa correta. Deus pôs a eternidade dentro de nós. Você que está sentado me ouvindo aí, quem vai ouvir esse sermão pela internet, dentro de você Deus pôs a eternidade. Preste atenção nisso aqui, para a gente concluir. Você está conectado, mesmo que você não queira, com a vida que vem de cima. A vida de baixo é uma inutilidade, mas quando ela é iluminada pela vida que vem de cima, meus irmãos, aí você tem conexão com a eternidade. Aí ela muda a visão, ela não fica apenas no cemitério, ela não termina no cemitério, como dizia Sartre e tantos outros filósofos. E não apenas filósofos, tantos ateus, presunçosos, como Carl Sagan, por exemplo, cientista, tantos outros. E
e até muitos religiosos, né? Gente que se diz religiosa. Deus pôs a eternidade dentro de nós. Preste atenção no que o pregador está nos falando. O livro vai além da descrença e oferece esperança real. Vamos ler o versículo 13 e 14 do capítulo 12, para a gente fazer essa asseveração que o pregador faz. Olha aí, gente. Queria que vocês lessem comigo. Olha só como é interessante o fim do escrito dele. Ó. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Vamos ver agora a conclusão dele. Vamos ver. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Por que isso? Vamos para o 14. Ó. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Pergunta aí, a vida termina no cemitério? Não. Deus trará, virá algo. Olha, virá a interferência divina no final de todas as coisas. Ele vai pedir conta de tudo que aconteceu aqui embaixo. Nós precisamos de juízo, gente. No sentido bíblico aqui de Eclesiastes. Se você achar que não tem juízo, que não tem acerto de conta, você vai ter essa vida aqui debaixo do sol. Você vai achar que você pode levar a vida da maneira como estão falando na TV, as novas tendências e tudo mais. E não é. Existe um Deus moral que tem o comando de todas as coisas e Ele vai trazer o julgamento de todas as coisas. Quer sejam boas, olha como Ele entende que tem coisa boa. Ele entende que tem coisa boa agora porque Ele sabe que Deus interfere na vida. E tem coisa mal. Agora, os últimos versículos para a gente compreender na Bíblia, né? Eu queria que colocasse na tela para a gente aí. 1 Coríntios, tá? Para a gente ter uma visão da Bíblia. Desculpa, 2 Coríntios 5,17. Para vocês verem que em Cristo, Deus interveio na humanidade, nessa vida inútil dos seres humanos, e as tornou relevante. Vamos ler esse texto aí, ó. Portanto, se alguém... O que acontece? E aí? Por causa da intervenção de Deus, tudo é fútil? Tudo é inútil? Mas por que as coisas não são inúteis e não são fúteis? Porque Deus, por meio de quem? De Jesus, interveio nesse caos. Então, quem está em Cristo, o que é agora? É nova criatura. A inutilidade passou e tudo se fez novo. Vocês podem glorificar a Deus? Vamos ver 1 Coríntios, para terminar mesmo agora, 15:58. 1 Coríntios 15:58. Como tudo é renovado pela pessoa de Jesus Cristo, na nossa inutilidade, nas nossas inadequações. Mas fica a mensagem. Sem Deus, nada faz sentido. Sem Deus, tudo é inutilidade. Tá? Porque Deus trará julgamento em todas as coisas. Vamos ver. Ó. Portanto, meus amados irmãos, olha aí. Mantenham-se firmes. E que nada os abale. Seja um mandamento. Ó. A obra do Senhor. Vai. Pois vocês sabem em quem? O trabalho de vocês não será inútil. Levanta a tua mão e glorifica a Deus. O trabalho, a vida, a alegria, o prazer só não é inútil em quem? É em Jesus. Mas quem não tem Jesus pode ter certeza que é tudo futilidade, vai perecer, vai secar como a erva. Vamos ficar em pé em nome de Cristo? Quem já tem Jesus aí, levanta e glorifica a Deus. Então você é uma pessoa útil, você é produtiva, você é uma bênção. Porque no Senhor nada é inútil, tudo é útil, tudo faz sentido em Deus. Da próxima vez que você for tentado a achar que nada é útil, que não faz sentido, pense nisso. Cristo faz todo sentido. Cristo dá o sentido a tudo na nossa vida. Fecha o teu olho. Se Deus falou contigo, se você aprendeu algo do Senhor, da sabedoria do Senhor para você viver, agradeça, ore por você, pela sua família. Senhor nosso Deus, a gente quer honrar o teu nome, que a Bíblia Sagrada, de fato, é um livro impressionante. Quanta gente durante os séculos tem ódio da Bíblia.
A Bíblia já chegou a ser queimada aos montes. Sistemas poderosos se levantaram contra a tua palavra ao longo dos séculos e milênios. Mas a palavra de Deus é eterna. Ela não morre. E hoje, mais uma vez, ela falou e vai continuar a falar nesse púlpito aqui enquanto houver vida debaixo do sol. E ela é impressionante, ela é profunda, ela é inteligente, ela discerne os segredos do coração. Obrigado por a gente ouvir a sabedoria de Deus, por a gente sentar nesses bancos com respeito, ouvir as palavras cantadas, as palavras faladas, as palavras oradas, as palavras expressadas por gestos, lágrimas. Obrigado porque nós amamos a tua palavra. Nossa igreja aqui em Vila Medeiros ama a Bíblia. E eu peço que o Espírito Santo incuta na mente e no coração dessa igreja cada vez mais o Evangelho, enchendo os irmãos de sabedoria, inteligência e conhecimento espiritual para fazer tudo o que lhe agrada. Vai dando para nós essa faculdade, esse poder, essa capacidade de compreender a vida com profundidade. Saber que a vida sem Deus é nada. Isso muda tudo. Cura a gente das nossas arrogâncias, altivez de espírito, de achar que a gente faz e acontece, que nós temos o poder. Não. Nada, absolutamente nada. O próprio Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Que o Espírito Santo, nessa hora, quebrante todos os nossos corações e nos ensine a viver com sabedoria, fazer as escolhas certas, compreender a vida debaixo do sol e a vida que vem da além do sol, do Senhor, por seu Filho, que entregou a sua vida na cruz para nos salvar. Abençoa todas as famílias dessa igreja. No nome de Jesus e para a tua glória nós oramos, Senhor. Amém. Vamos cantar.